Glória a Deus, gente. Então, hoje estamos entrando na penúltima mensagem da grande série, né? As bênçãos patriarcas. Já foi bastante mensagem. Depois de Jacó, então, nós vamos trabalhar José. E depois de José, vamos entrar na próxima série que eu já vou divulgar para vocês daqui a pouco qual vai ser a temática dessa série. E então, hoje, vamos ter o título que você já conhece, o estilo de título, Os 3 P's, Mike. Para não esquecer, é 3 P's já. Para as bênçãos de Deus permanecer em sua vida. Os 3 P's para as bênçãos de Deus permanecer em sua vida. Quando eu falo permanecer, Léo, logo eu estou dizendo que a gente pode perder. Pois as pessoas, elas acreditam que elas foram abençoadas e nunca mais elas perderão as bênçãos que elas receberam. Isso não é verdade. Nós vamos perceber, William, que a bênção vem por ações que nós tomamos, mas ela também sai por ações que nós tomamos. Então, quando você tem a bênção, você então agiu para que isso acontecesse. Só que agora, para você permanecer com as bênçãos, você vai precisar tomar 3 atitudes, 3 P's. Não sei se você sabia, um dia chegaram para os maiores empresários do mundo, Coca-Cola, Pepsi, todas as empresas, né, só de alimento saudável, e perguntaram para eles assim: o que foi mais difícil, chegar ou permanecer? Eles todos disseram, permanecer. Às vezes, Juliana, a gente pensa que chegou num patamar e a gente não precisa mais prospectar, né, Pedro? Não precisa mais ir atrás de cliente, não precisa mais fazer aquele movimento, porque tu já chegou. O problema é que quando você chega, você tem que permanecer. Existe um cara chamado Alex Ferguson, que era, né, treinador do Manchester United. Ele tinha um princípio, Pedro. Ele teve muitos títulos para os times que ele principalmente treinou. Mas o principal segredo dele era que quando ele era campeão, Ivan, ele só permitia um dia de comemoração. No segundo já era para voltar a treinar. Porque ele dizia que o excesso de celebração faz as derrotas serem atraentes. Quando a gente chega num patamar de bênçãos, e a gente, agora eu posso relaxar, pode ser que a gente perde até aquilo que a gente conseguiu. Você pega a seleção brasileira, pentacampeão mundial, né? Pentacampeã. Olha quantos anos estamos sem o hexa, né? Sem depois o hepta, Felipe. Sem depois o octa. Por quê? O que aconteceu? Foi os times que melhoraram ou foi a nossa seleção que por alguma razão foi deixando de lado alguns treinamentos, alguns tipos de disciplinas? A maioria dos jogadores, eu pergunto, são festeiros? São cristãos? São disciplinados? A maioria dos jogadores se lesionam por quê, Felipe? Só porque estão com o corpo fragilizado? Não. Muitas vezes a nossa galerinha entrou muita grana, entrou muito poder, entrou muito excesso de celebração, e o excesso de celebração fez com que eles começassem a atrair derrotas. Você quer ser crente? Glória a Deus. Quer permanecer? Não vai ser fácil. Você quer ser abençoado? Glória a Deus. Quer permanecer com as bênçãos? Se prepare. O apóstolo Paulo dizia: aquele que está em pé, cuide para que não. Sabe sobre quem que ele falava isso, Felipe? Sobre ele mesmo. Então, veja o que você tem hoje. Veja o que você é hoje. Lamento informar. Se você não vigiar, você pode perder o que tu é e o que tu tem. Você vai ter motivos de sobra para relaxar. O rei Davi, era para ele ter ido guerrear, mas naquele dia ele pensou: não, eu vou ficar em casa. Mandou os comandantes dele, os generais dele: hoje eu vou ficar de boa, é só hoje, amanhã já volto. Ele abre a janela, vê Betseba. Você sabe o final da história. Às vezes, a gente para de vigiar, e quando a gente menos espera, o leão, mas não é o leão de Judá, é o outro, Juliana, que o diabo anda ao derredor como um leão
que só está esperando um vacilo nosso para nos devorar. Então, galera, essa é uma introdução que eu quero trazer para vocês, que nós vamos fechar hoje com a história de Jacó, porque Jacó teve momentos ali que ele precisou ter ações para que as bênçãos permanecessem nele. A forma que ele atraiu as bênçãos, nós vamos trabalhar também aqui, é um pouco bem complexa, profunda, mas ele percebeu que ele atraiu a bênção, agora ele precisa manter, Pedro. E Jacó teve que agir nesses 3 P's para manter a bênção. Então vamos lá, vou ler 3 textos aqui. Gênesis 27, 8 a 14, que diz assim: agora, meu filho, sua mãe de Jacó, a Rebeca, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 dos melhores cabritos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então você a levará ao seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. Se o meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. A sua mãe então lhe disse: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Gênesis 31, 4 ao 9. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e lhes disse: vejo que a atitude do pai de vocês para comigo não é mais a mesma, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o pai de vocês com todo empenho, mas ele tem me enganado, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Olha, interessante que galera. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Mas se ele dizia: as listradas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Foi Deus quem tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Gênesis 33, 1 ao 4. Jacó ergueu os olhos e viu que lá estava Esaú, aproximando-se com 400 homens. Então dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente deles e curvou-se até o chão 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Esaú correu ao encontro de Jacó, agarrou-lhe ao pescoço, abraçou-o e o beijou. Ambos choraram. Pode aplaudir a Deus esses textos? Glória a Deus, hein? Estou trabalhando na escola de teologia agora com os alunos, os 3 tipos de pregação: pregação temática, pregação textual, pregação expositiva, né? Então, quem faz escola, saiba que eu estou usando os 3 nessa mensagem, amém? Então, se vocês analisem de modo que eu vou usar os 3 tipos de pregação, tanto textual como temática expositiva. Mas a grande questão, queridos, quero falar com vocês, olha que nesses 3 textos aqui, Deus está fazendo algo na vida de Jacó. E eu quero passar um quadro para vocês agora, que pode passar o quadrinho ali? Deve ter, muito bom. Olha lá, isso aí, a nossa sequência da vida de Jacó, o ciclo de Jacó. Toda ação é um plantio, logo nós vamos ver isso com detalhes. Tudo que você faz, você planta. O Jacó, ele tinha desde o ventre uma promessa, Fran. Deus disse para sua mãe que o filho mais novo lideraria o mais velho, ponto. Em resumo, foi Deus que definiu que Jacó seria o líder de Esaú. Perfeito. Quando você recebe uma promessa de Deus, o que tu faz com essa promessa? Primeira coisa, você crê, certo? Depois você espera de novo. Deus vai fazer algo para que isso aconteça. Mas o que aconteceu? Eles cresceram,
Jacó sabia que Esaú gostava de um prato de comida, de uma lentilha, de um ensopado. Ele foi caçar. Jacó, vou fazer uma janta hoje. Ele fez a jantinha, Aí o irmão vem, poxa, me dá essa... Não. Imagine o nível de Jacó, né? Ele arquitetou uma janta como uma armadilha, como uma arapuca, para que o seu irmão cedesse o direito de primogenitura, que ele recebeu essa promessa quando estava no ventre. Bom, você sabe a história. Esaú pega, eu estou morto de fome, o que me vale esse direito de filho mais velho? Me dá logo esse negócio. E Jacó, opa, então você realmente confirma aqui que você vai trocar o teu direito de primogenitura. Cássio, naquela época não tinha contrato, não tinha advogado, não tinha promotor, era fio do bigode. E principalmente, Cássio, no mundo espiritual, o que se falava estava estabelecido, Igor. Como é até os dias de hoje, mas as pessoas não percebem. As pessoas não percebem que até hoje continua assim. O que tu promete, o que você fala, o que você se expõe, aquilo vai conectar no mundo espiritual. Pode tentar advogado te salvar, pode quem for tentar te salvar. Na hora que você conectou no mundo espiritual, está feito. Jesus disse, o que vocês ligarem no céu, será ligado na terra. O que desligarem, também será desligado. Então você repare que Esaú desliga naquele momento o seu direito de primogenitura, porque ele estava com fome, porque ele precisava matar a fome, ele estava morrendo de fome. Né? Não é assim? Para a pessoa cair em pecado, ela não faz assim? Não, eu não aguentava, eu não sabia mais o que fazer. É aquelas conversas, né? Bom, o Jacó consegue dar um golpe no irmão e já pega ali, de modo golpista, isso sim posso chamar de um golpe, a bênção do irmão. Só que aí, passa o tempo, seu pai Isaac está morrendo, e aí, ele quer dar a bênção. O pai quer dar a bênção para quem? Para Esaú. Ele quer dar para Esaú a bênção. Respeitando ali a hierarquia, começa pelo mais velho, para depois ir para o mais novo. Isaac fala isso para Esaú, mas a mãe de Jacó escuta, chama Jacó e fala, filho, o teu pai está pronto para morrer, ele vai dar a bênção. Faz o seguinte, você vai agora então, vou botar em ti uma roupa de animais e tal, aquela coisa toda, né? Vou fazer um ensopado, e tu se passa pelo teu irmão. E aí ele vai te abençoar achando que é outro. Imagina só que loucura. Jacó diz mãe, imagina Jacó na sua mãe, não faz isso, né? Sabe aquele cara mas que quer roubar, mas diz, eu não posso. É tipo aquele casal de namorado que a mulher diz assim, eu não posso me relacionar antes ainda, vamos casar antes. Eu não posso. Gente, quando tu não quer dar um tapão na boca, não acontece. Esse negócio aí de, será? Viu? Quando começa esse, mas eu acho que é errado roubar. Mas eu acho que é errado se corromper. A gente não devia fazer isso, né? A mãe chega e fala, filho, se ele te amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. Aí Jacó, pai, então tá bom, então vai ser tu amaldiçoado, imagina só. Vai ser tu, então se minha mãe vai ser amaldiçoada, vou nessa, estou ganhando, estou no lucro, glória a Deus. Aí minha mãe já acionou a maldição nela, glória a Deus. Eu vi o nível de Jacó, né? Minha mãe vai ser amaldiçoada, tamo junto. Tipo assim. Ele vai, para na frente do pai. Mas nessa cena, galera, o cara para na frente do pai dele, para enganá-lo, para passar a perna no seu pai, para se passar pelo outro irmão. Isaac ali apalpa ele, cara, de fato é peludo aqui, mas a voz não é de Esaú. Imagine Jacó vendo aquela cena. Pois então. E como é que tu pegou ensopado como é que tu fez o ensopado tão rápido? Não foi Deus que proveu. Aquela coisa de espiritualizar o pecado, né? A pessoa peca, mas ela fala que foi Deus. A pessoa trai, mas ela fala que foi Deus que disse para fazer. Hoje nós estamos numa geração que não se arrepende dos seus pecados, elas espiritualizam os seus pecados. Fica mais bonito, Juliano. Ao invés de você dizer assim, me perdoa, pequei, as pessoas estão falando assim, foi Deus que mandou fazer.
As pessoas se confundem que não falaram o nome de Deus em vão, é um mandamento. E muitos pensam que é, meu Deus, não fale isso, não pode falar o nome de Deus em vão. Não, gente. É quando tu fala, Deus me falou. É quando tu fala, foi Deus que me deu essa direção. Aí a coisa não acontece, aí o bicho pega. Ele conseguiu enganar o pai. Ele fez isso. Aqui então, queridos, é o plantio dele. Ele conseguiu a bênção? Conseguiu. Conseguiu a bênção de modo correto? Não. Ele conseguiu a bênção pela força do braço de Deus? Não. Conseguiu a bênção pela força do seu próprio braço. Está abençoado, ponto. Abençoado ele está. Só que agora vem a colheita. Qual que é a colheita? Primeira colheita, queridos. Esaú, ao saber que Jacó enganou ele, ele decidiu matá-lo. Ou seja, se Jacó aparece na frente de Esaú naquela hora, Esaú corta ele em 300 pedaços. O ódio estava instalado. A Rebeca sabia disso. E ela falou, viu, filho, agora começa a colheita. Vou te mandar para o meu tio querido. Vá lá. O teu tio, aliás, né? O teu tio. Teu irmão da Rebeca, né? Vou te mandar para o teu tio, meu irmão, Labão. Olha o nome do cara, Labão. E fique lá, até passar a ira do teu irmão. Uma hora teu irmão vai ter que lidar com a dor dele, vai ter que lidar com a angústia, vai ter que te perdoar, vai ter que seguir a vida. Tu vá para lá. Primeira colheita, fuga. Ele conhece Labão, se apaixona, vocês sabem, por Raquel. E aí Labão, bom, vou te dar em casamento minha filha, então, trabalhe de boa aí. No dia do casamento, o que aconteceu ali? Raquel, então, né, no caso, não foi a que estava ali, foi Lia, João. E ela se passa por Raquel. Alguma semelhança com outra coisa, gente? Assim como Jacó se passou por Esaú, agora Lia se passa por Raquel. Ele se relaciona ali, achando que era a sua amada, mas não era. Olha só. Aí ele é obrigado, então, a casar com a Lia, não só com Raquel. Depois, beleza, Labão chegou, daí, sempre eu falo, para cada Jacó tem o seu Labão. Para cada Jacó existe um Labão para fazê-lo colher. Como é que tu me fez uma coisa dessa, cara? Tu me enganou, Labão. Não, é que não é costume da minha terra. Mas olha, não é costume da minha terra dar filha mais nova antes da mais velha. Então eu tive que dar mais velha. Eu não quis te falar antes, para não, né? Mas não tem problema. Agora você pode pegar Raquel aqui. Porém, você trabalhou 7 anos, né? Conforme nosso combinado. 7 anos por Raquel, não foi? Eu te dei outra. Ainda quer, Raquel? Pois claro, meu amor por ela é gigante. Tranquilo aqui, Raquel, vem cá. Aqui teu mais maravilhoso esposo. Mas quero mais 7 anos de trabalho. Alguns pensam que Jacó trabalhou então 14 anos. Não, foi 7 por Lia, achando que era Raquel. Aí ele casa com Raquel e fica mais 7 anos, né? É um comprometimento de contrato. Então ele fica mais 7 anos. Olha o que começa a acontecer com Jacó, galera. E aí, no meio do caminho, o Labão mudou o salário dele 10 vezes. O Labão extorquiu Jacó. O Labão fez e aconteceu, prosperou muito através de Jacó. E Jacó aqui, ele começa a colher dos seus pecados. Ele começa a colher dos seus erros. Como que ele resolve? Porque assim, gente, as pessoas, logo eu vou trabalhar ponto a ponto, rapidão. Mas as pessoas têm que entender que às vezes você não está vivendo uma coisa que o diabo botou na tua vida. Às vezes o que tu está vivendo de sofrimento não é o diabo que está te atacando. Não adianta pedir para o pastor repreender, para o pastor expulsar o demônio, né? As pessoas querem que se expulse demônios, mas não querem que se resolva caráter. As pessoas querem que se quebra a macumba, mas não querem resolver coisas que tem que fazer para tirar a macumba, Felipe. As pessoas querem que a gente expulse as moscas, mas quer manter o lixo. Tu tira o lixo e as moscas saem automaticamente. Calma, gente. É só uma introdução, beleza? Então, se você errou, se você pecou, se você se transgrediu e a colheita veio, sabe o que tem que fazer? Colher. É colher.
Ah, não, pastor, mas daí no meio do caminho eu entreguei a vida para Jesus. Aham, ótimo. Lembra uma vez, eu conversando com um traficante em Curitiba, tinha matado 10 policiais, uma loucura, fiquei sabendo ali. Aí ele falou para mim assim, mas eu entreguei a vida para Jesus faz uns meses e tal. Eu, sim. Mas tu já confessou teus crimes? Não. Então você tem que confessar teus crimes. Em resumo, Pedro, eu levei ele a confessar os crimes, aonde? Na delegacia, foi preso. Mas a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação do inferno. Não vem com essa, e tudo que eu fiz quando não era crente não vai ser condenável. Vai. Se você roubou alguém quando não era crente e se converteu, você precisará voltar àquele estabelecimento e dizer, me perdoa, eu não tinha Cristo, eu era do diabo e cometi esse equívoco, esse roubo. É muito interessante esse evangelho, esse evangelho que tu se pseudo-converte para fugir da colheita do que tu fez de errado. Não é assim que funciona. Quando você erra, meu queridão, quando nós erramos, não interessa se Jesus está junto ou não está junto. Nós temos que colher. Se nós não resolver, se nós não colher, Deus não vai poder te dar chance de recomeçar. Com Jesus é mais fácil nós colher, Ele vai estar ali ajudando, Ele vai estar ali miserável, desgraçado. Vamos lá. E que tu fez, né? Eu te falei. Agora tu está aí na sarjeta. Vamos lá. Levanta e vai cantando. Vem, vamos junto. Vai me louvando, que ainda tem esperança para ti. É assim, queridos. Mas hoje as pessoas, que eu digo que hoje tem um novo tipo de mundano, que não é mais o macumbeiro e nem o globalista, é o crente. Ele apronta, aí quando vem a colheita, ele foge. Achando que William, que Deus não vai pegar ele. Davi também pensou isso. Mas quando ele foi até os céus, Deus estava lá, e aí? Quando ele foi para o inferno, Deus estava, e aí? Estava na boca do peixe, está fazendo aí. Tu vai ter que lidar, querido. As pessoas, elas acham, não, eu vou me esconder na Viva. Quando me descobrirem, vou para outra igreja. Quando me descobrirem, vou para outra igreja. Quando me descobrirem lá, eu vou para o espiritismo. Quando me descobriram, eu vou para o catolicismo. Não, já sei, vou virar ateu. Sabe quem vai estar lá? Ele. Por ele. Ele vai dizer, queridão, o que tu fez lá, tu fez porque tu quis. Agora o que tu vai colher, tu não vai querer colher. Ou seja, o que tu planta, tu colhe. Você é livre para plantar, mas será obrigado a colher. Isso aqui, queridos, vale para não crente, vale para nós cristãos, vale para líderes, vale para quem for. Se a ação foi correta, você colherá coisas maravilhosas. Se a ação foi incorreta, você colherá coisas horríveis. E geralmente vai ser por semelhança. Você repare que Jacó enganou e agora foi enganado. Bom, ele então precisa agora recomeçar. Apesar de tudo, Deus abandonou Jacó? Não. Apesar de tudo isso, Deus rejeitou Jacó? Não. Por que não, pastor? Porque ele tinha uma promessa. Por que não, pastor? Porque ele era neto de Abraão. Por que não, pastor? Ele tinha um chamado, Fran. Apesar de tudo esse B.O., Deus ficou com Jacó. E a bênção estava sobre Jacó. Mas ele teve que sofrer. Ele teve que colher. E agora Deus quer que ele retorne para a sua terra. Mas ele tem que se acertar com quem? Com o irmão. Deus então entra na resolução de Jacó. Ele é chamado para voltar à sua terra, porém Esaú está nela. Esse cara que queria matar Jacó. Aí sabe quem aparece no meio do caminho, João? Um anjo. E ele começa a brigar com o anjo. Jacó está desesperado, achando que vai morrer ele, a família. Ele tem certeza que Esaú vai exterminar tudo, vai exterminar ele, os familiares, o gado, vai tomar tudo. Ele tem certeza disso. Ele não consegue dormir, ele não consegue seguir. A família dormindo em paz, voltando de viagem para sua terra, ele não conseguia dormir, até que um anjo chega para ele. E ele, o que Jacó faz, queridos? Começa a bater no anjo. Nem o anjo se escapa
da manipulação de Jacó. Ele vai para cima, você vem e começou a brigar. A Bíblia diz, queridos, que foi tão difícil o anjo ganhar de Jacó. Olha o nível desse cara. O anjo teve, tá difícil essa luta. Pá, na articulação da coxa, mancando, nocauteou. Tipo assim, é tipo aquelas UFC, pão no queixo, nocauteou. Aí o anjo, viu? Você lutou com Deus e venceu. A partir de agora, então, tu não vai ser mais Jacó, cara. Vai ser Israel. Lutou com Deus e venceu. Na verdade, a gente sabe que ele não venceu. Mas por ele perder para Deus, isso foi uma grande vitória. Ou seja, quando eu perco a minha vontade para fazer a vontade de Deus, eu venci. O que acontece? O que Jacó fala para o anjo? Anjo, eu não vou te deixar sair daqui. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Lembra? Sem ela eu não vou sair daqui. Já tinha que cantar uma hora na igreja, né? Sai do Senhor, me bateu o pé assim. Deve ser legal, né? Fazer um pentecostal. Aí Jacó, tu não vai sair daqui sem me abençoar. Sabe o que era essa bênção, queridos? Viu? Sabe que tu como anjo, tu pode me proteger do meu irmão? Estou com muito medo. Estou gelando. Estou tremendo. O B.O. vai acontecer. Eu fiz coisa que não devia. Mas ele podia espiritualizar, né? Eu vou voltar, porque eu fui usado por Deus. Então não tem problema nenhum. Sair pela porta dos fundos, vou voltar pela porta da frente. Jacó sabia que o B.O. se armou. Jacó sabia que a cabeça dele estava na posta lá embaixo. Aí o anjo, então, fortalece ele, vai embora. Esse anjo era uma tipografia do próprio Cristo, que deixou claro para Jacó, Jacó vai dar tudo certo, fique tranquilo. Só que quando Jacó está se aproximando, o que acontece? Ele bota todo mundo se dobrando, foi mandando presente, foi tentando acalmar a ira do irmão, ele foi humilhando a família, humilhando tudo, humilhando até que ele mesmo se humilha 7 vezes para o seu irmão, pede perdão e Esaú abraça ele e chora. Porque tenha certeza, irmãos, que nesses anos todos, Esaú lembrou que ele perdeu a bênção para Jacó, porque um dia ele disse, eu prefiro o prato de comida. Vocês têm certeza absoluta que Deus chegou e disse, sim, Jacó errou contigo, Jacó te enganou, Jacó enganou o pai, mas e você? O que tu fez quando estava com fome? Você vendeu o teu direito para Jacó. Só isso foi o suficiente para Esaú dizer, é verdade, Senhor, eu quero matar ele igual, mas tu está certo. Eu ratei. Eu conectei algo no mundo espiritual que fez eu desprezar o que hoje eu estou chorando para ter. Ah, pode ter certeza que o Espírito Santo ministrou naquele homem ali, barbudão vermelho, chorando no apelo, falando, o que eu fiz? Ele me roubou, mas eu quis que fosse roubado. Eu fico imaginando esse reencontro dos dois, galera. Eu mais ou menos prevejo uns 60 minutos abraçados, chorando, gritando. E aí Jacó pensou, me dei bem. Imagina. Que bom que não fui morto, imagina. Jacó aqui, graças a Deus, meu irmão me perdoou. Gente, repare que esse ciclo aqui de Jacó, ele teve que fazer isso, porque ele não poderia manter a bênção sem se encontrar com o irmão que ele roubou a bênção. É tão interessante que quando está tudo perdoado, Esaú fala, eu vou te acompanhar, Jacó. E Jacó não precisa. Eu vou indo atrás. Tipo assim, Henrique, depois que tu pega o perdão, rapaz, não tente ratear de novo. Já vá se afastando para não dar mais nenhum B.O. Ele vai indo na frente. Eu vou seguindo meu irmão. Ok, então eu vou na frente, tu me segue. Tu vai para a mesma cidade. Vou na mesma cidade. Foi para outra. Jacó falou que ia para lá e foi para cá. Bom, ele continuou sendo o Jacó. Né? Mas ele conseguiu, queridos, manter a bênção somente com muita humilhação. E por isso os 3 P's são lá. O primeiro P, plante. Suas ações são plantações. Portanto, certifique-se que está plantando no terreno correto. Pessoal, na nossa vida nós vamos ter muitas vozes que vamos estar ouvindo. Vamos ouvir vozes de pessoas que querem nosso bem.
Vamos estar ouvindo pessoas que querem que a gente faça o que Deus quer. Vamos estar ouvindo vozes que vão tentar nos afastar do que Deus quer. Vamos ouvir vozes que querem o nosso bem, mas nos levarão para o mal. Vamos estar ouvindo vozes daquelas pessoas que você tem certeza que querem o teu mal, mas elas estão te levando para o bem. E aí, queridos, antes de você ter uma ação, você vai antes receber uma autorização. Antes da ação, vem a liberação. Antes de uma ação, vem um conselho. É difícil as pessoas hoje em dia agir sozinhas. Claro que a gente pode agir sem conselho, é possível isso. Mas a maioria das vezes, quando nós queremos fazer ou não fazer, a gente busca um conselho. Então você veja que Jacó, a sua mãe chega e propõe para ele enganar o seu pai. Ele pega e aceita o conselho e engana o pai. O que Jacó colheu, sua mãe tem grande participação, porque ela levou o seu filho a enganar o pai. Ah, mas eu tinha uma promessa, Deus falou comigo que seria o mais velho que ia ser o escravo. E não mais. Deus falou, ok, Deus falou contigo, mas não te liberou para você agir com as tuas próprias forças. Esperasse. E disse para Deus uma estratégia. A vontade de Deus não pode ser feita através de práticas corruptas. Então, toda ação, ela é uma plantação. E às vezes você ouve pessoas que falam para ti assim, viu, tu quer dinheiro? Trabalhe. Espere. Se forme. Aí outros vão dizer assim, quer dinheiro? Vire influencers. Vá por esse atalho. Vá por aqui. Entra em rede de apostas. Se inscreva no tigrinho. Né? Ou agora na cobrinha. Aí a galera, uau! Então tem um atalho para mim prosperar. Vou pelo atalho. Gente, eu perdi a conta de quantas pessoas atendi que caiu no tigrinho. É feio de ver. É 10 mil, é 20 mil, Simone, é feio de ver. Tu bota 2 mil, volta 4. Tu bota 4, volta 8. Oh, mas o quê? Tu bota 8, volta 16. Bota 16, não volta mais nada. Não tem mais contato, não tem suporte, ninguém te responde mais nada. Você perdeu o teu valorzinho suado ali. Porque tu ouviu alguém que disse, vai no tigrinho. Silvio Santos dizia, se é fácil, pode certeza não é bom. Se é uma coisa muito... A Bíblia fala que do suor do teu rosto o quê? Comerás teu pão. Não tem suor? Não tem trabalho? Tu pode até conseguir, mas tu vai perder. Então você repare que você comece a prestar atenção nos conselhos que você tem. As pessoas hoje elas estão muito afobadas, elas estão muito apressadas. Elas querem resolver sua vida emocional, conjugal, familiar, espiritual em menos de um dia. É a geração fast food. Bota o micro-ondas, já sai prontinho em alguns minutos. Queridos, por mais que as tecnologias estejam aí, inteligência artificial esteja aí, o princípio de plantar, esperar para colher, o princípio de integridade, de você ouvir pessoas que querem o teu bem, que vão falar para você ir pelo caminho difícil, mas o caminho duradouro. O próprio Jesus disse, são poucos os que entram pela porta estreita, mas são muitos que entram pela porta larga. É muito, né? É muito fácil, está todo mundo indo, está todo mundo falando sobre isso, com certeza é legal, minha tia de Palmeira está junto, de Passo Fundo, eu vou entrar junto, deve ser maravilhoso. As pessoas, elas não param para pensar, elas não param para raciocinar, elas não param para orar, elas não param para analisar, elas não param para vigiar, elas não param para pedir conselho para pessoas vividas mesmo, íntegras, justas, honestas. Elas querem tudo para ontem. Quem tem pressa, tropeça. Essa é uma frase que Deus deu a mim. Quem tem pressa, tropeça. Então, se você se quebrar, se você tropeçar,
é porque você se apressou. Tem uma outra frase que diz assim: a pressa é inimiga da perfeição. Já parou para pensar que antes de você tomar uma ação, era bom você analisar muito bem, porque vai ser uma plantação que tu terá? É que nem aquele casal de namorado, né? Vamos só hoje. Não vai dar nada. Engravida. Um filho, eu pergunto. É uma colheita, né? O ponto 2, vamos lá. O segundo P. Pague. Você é livre para plantar, mas será escravo de suas colheitas. Então você repare. Jacó enganou o pai, Jacó enganou o irmão. Ele plantou e agora, ele na mão do seu tio Labão, ele poderia ter ido embora, Fran, no primeiro ano. Ele poderia ter ido embora no segundo, mas ele ficou 14 anos. 14 anos. Porque ele entendeu que aquilo fazia parte da colheita. Às vezes você quer sair do lugar onde tu está, às vezes você quer sair da onde você está enfiado ali, você quer, e Deus não fique. Quantas vezes eu aconselhei pessoas que não aguentava mais a empresa que trabalhava, e Deus dizia assim: manda ela ficar. E a pessoa ficava com uma raiva de mim. Pastor, como é que tu pode me aconselhar dessa forma? Eu quero sair, eu quero matar, eu quero explodir aquela empresa. Como é que o senhor me manda ficar? Eu orei a Deus, e Deus disse: fala para ela ficar. E aí passa o tempo, gente, tu percebe o quê? É uma colheita. Às vezes a pessoa aprontou lá fora, fez de tudo lá, e Deus deu um chefe topíssimo para te fazer colher. Uma colega endemoniada para fazer você colher os teus pecados. Pagar dos teus pecados. É como diria minha avó: aqui você faz, aqui você paga. Então, galera, se você percebe que você está colhendo algo, e você ora a Deus e fala: Deus, posso vazar? E Deus fala: não, filho, ainda tem alguns boletos para tu pagar ainda. O cartão de crédito tem mais umas faturas. Ah, mas eu queria sair, mas tu vai deixar eu sair? Tu pede, né, Vitor? Vou deixar, filho, mas ainda tem os boletos. Termina os teus 14 boletos, quando tu terminar, eu te deixo sair. É assim que aconteceu com Jacó. Quando Jacó pagou todos os boletos dele, ele entendeu que ele tinha pagado, já tinha sido, olha, colhido, tipo assim: Deus, tu me esmagou, Senhor. Meu Deus, Labão me destruiu. Aí o próprio Deus chega e fala assim: Maico, Jacó, agora sim tu pagou todos os boletos. Volte para a tua terra e prospere lá. Já pararam para pensar, galera? Jacó poderia ter ido para outro lugar. Jacó poderia ter voltado para sua terra antes da hora. Quem que Deus ia usar para fazer Jacó continuar pagando os boletos? Galera, se nós fizemos, nós temos que pagar. O ponto 3, vamos lá. Nós ir finalizando já. Perca. Pedir perdão ou perdoar é um ato de perder o direito de se manter ofendido ou em fúria. Jacó poderia ter pensado: não enganei o meu irmão, ele que se dane, não vou me reconciliar com ele, não estou nem aí. Porém, ele sabia que o seu irmão poderia matá-lo se encontrasse ele. Então, tem momentos na nossa vida, queridos, que quando Deus manda nós sair de uma situação difícil, a gente pagou todos os boletos da colheita, e a gente quer recomeçar, a gente quer avançar, a gente quer seguir na vida. Pode acontecer que Deus vai trazer na tua mente uma pessoa, algumas pessoas, que você vai ter que se reconciliar, que você vai ter que pedir perdão, que você vai ter que perdoar, que você vai ter que se encontrar, que você vai ter que olhar no olho e fechar esse ciclo que você tinha com essa pessoa. É aquele fechamento de ciclo arriscado, perigoso, que talvez você possa não ser perdoado, talvez possa ser pior desse encontro, mas, você me diga, às vezes a pessoa fala assim: pastor, o senhor falou para mim ir lá e pedir perdão para a pessoa, mas a pessoa não me perdoou. Eu falei: ok, mas você está aqui com Deus. Você tentou. Ela não quis? Você tentou. Pastor, o senhor pediu para mim liberar perdão, eu liberei o perdão ali e tal,
mas a pessoa mesmo assim não quis mais falar comigo. Ok, a tua parte foi feita. Gente, aqui não está sendo falado a parte do outro, mas a tua parte. Se você entende que você precisa se reconciliar com alguém, se você entende que você precisa resolver o teu coração, perder o direito aquele de se ofender, de achar que está com a razão, perder a guerra para não perder a paz, faça isso. Sempre eu falo do meu aluno, que era muito rico. Lembro que ele trabalhava fazendo ali aqueles desenhos do esmilinguido, paz e vida. Ele era muito rico. Tinha um prédio de 5 andares só dele, só Mercedes-Benz, BMW, ele era muito rico. E aí ele falou, pastor, ele era aluno meu de violão, né? Ele disse, pastor, alguns já conhecem essa história, eu vou só resumir, então, para quem não conhece. Eu prosperei porque há muitos anos atrás, estava eu e meu irmão catando pedra. Ele era piazinho, né? Era ele e o irmão mais novo dele, catando pedra para o meu pai lá. E o meu pai chegou e disse, muito bem, falou para o irmão dele, né? Você vai dar certo na vida. Agora tu não vai dar em nada. Tu vai dar 10 passos para frente e 20 para trás. Ele pegou aquilo, né? Guardou, foi para a escola, guardou, foi se formando, guardou. E ele falou o seguinte, então, ele me disse isso. Então, pastor, o que eu fiz? Eu falei, meu pai vai esfregar a boca dele com sabão. Eu vou ser o cara mais rico da minha família para dar na cara do meu pai. Né? Ele morava em Curitiba, os pais em Joinville. Aí, para quem sabe o que avivalistas fazem, que lindo. Não. Eu falei, Dieter, se tu conseguiu a tua riqueza baseada numa vingança, isso não é riqueza. Eu lhe oriento a você ir lá para Joinville, abrir isso para o teu pai, para o teu irmão, para a tua mãe, dizer o que aconteceu, eles têm que saber disso e perdoe teu pai por isso. Para minha surpresa, ele falou, farei isso, pastor. Farei, porque eu não aguento mais. William, ele foi, na outra semana, então ele voltou na aula, aí ele chegou, pastor, não vou poder fazer mais aula. O que deu? Fali. Sério, o que deu? Não, porque depois que eu pedi lá perdão, perdoei meu pai, foi um choratel só. O meu pai disse que nem percebeu que ele fez isso. O meu pai falou, cara, eu nunca lembro disso, eu fiz isso. Porque assim, com aqueles pai alemão, você vai grosso, né? Vamos assim, vai despachando grosseria, né? É grosso ali, estúpido lá, daqui a pouco matam. Mas meu filho nunca, mas nem lembro disso. Não, pai, não tem problema, isso me impactou, mas eu estou te perdoando e tal, de abraçar, chorar e tal. Logo depois ele foi demitido da empresa, né? Faliu mesmo, cara. Ele olhou para mim, sabe, com alegria nos olhos. Pastor, antes eu tinha tudo, mas eu tinha ódio, não conseguia dormir. Agora eu perdi tudo, mas hoje eu tenho paz. Te agradeço. Imagina, eu fiquei chorando. Sabe, se o cara eu dei um conselho pro cara, trouxe o coração dele de volta. Perdeu tudo que ele tinha. Mas claro, se ele conseguiu tudo através da vingança, na hora que ele liberou a vingança, perdeu tudo. É bom que perca. Porque não foi construído na vontade de Deus. Foi construído na vontade da vingança, meus irmãos. Agora, certamente ele deve estar bem. Eu nunca mais falei com ele. Mas certamente ele deve estar bem. Hoje Deus, com certeza, restaurou a vida dele. Talvez diminuiu o padrão, talvez. Mas ele seguiu feliz, né? Então, a conclusão, vamos lá. Ser abençoado é um caminho de muita oração e vigilância, mas manter as bênçãos exige ainda mais esforço e humildade. Galera, você veja aqui, a gente pode julgar Jacó, a gente pode sim analisar os erros dele, a gente pode sim analisar os acertos dele, como a gente fez aqui hoje, né? Analisando à luz da Bíblia, aonde ele não devia ter agido, aonde ele, né? Só que o Senhor, apesar de tudo, manteve-se com Jacó, manteve-se abençoando ele, mas para que ele continuasse com as bênçãos, ele não pôde ignorar o que ele fez. Ele não pôde ignorar os erros que ele cometeu para ter as bênçãos que ele teve. Ele não pôde ignorar a pressa que ele depositou, os atalhos que ele pegou. Ele não pôde ignorar. Ele errou. E que então era necessário ele resolver. Resolveu com seu irmão, resolveu com o seu tio Labão, teve que ir embora, fugir.
Mas até na fuga, Labão pegou ele e falou assim: opa, tu saiu fugindo sem falar comigo, agora tu vai falar comigo aqui. Teve que falar contigo. Tô indo embora, assim, assado, ok, vai. E teve que falar com o seu irmão. Ou seja, ele teve que se humilhar. Ele não teria como prosseguir com as bênçãos sem se humilhar para permanecer as bênçãos sobre ele. Então nós estamos na cultura hoje do orgulho. Eu que me basto, eu que sei, não interessa, eu que vou viver. Mas se nós perceber que a gente magoou e fomos magoados, nós temos que resolver. Não estou dizendo de mágoas por tu falar a verdade, Felipe, ser profeta. Isso não, é se tu errou. Se tu cometeu algum erro, você tem que resolver. O próprio Jesus Cristo disse que antes de nós levar a oferta ao altar, se nós saber que algum irmão nós ofendemos de modo injusto, ou nós estamos ofendidos e com o coração magoado, antes nós temos que resolver isso para depois dar a oferta. Antes nós temos que resolver isso para ofertar. Então, galera, vamos ficar em pé, por gentileza. Quero que você feche teus olhos. Cada um tem a sua idade que tem, alguns mais novos, outros mais velhos, né? Na verdade, quanto mais velhos nós somos, mais bênçãos podemos ter ou mais lutas temos para resolver. Só que tem coisa que tem que resolver, queridos. Deus te abençoou, amém. Ele quer agora que as bênçãos permaneçam sobre você. Feche teus olhos. Queria que você tivesse tempo com Deus agora, com o Espírito Santo. O que ainda tem no teu coração que está mal resolvido? Ainda tem algo mal resolvido? Que você carrega essa pessoa para cima e para baixo, tu não consegue perdoar? Ainda tem algum problema que está adiando e você não resolve? Você ainda tem alguma situação que tu deixou lá atrás, que tu fugiu pela porta dos fundos e acha que vai seguir a vida, mas tu percebeu que não vai? O Espírito Santo está falando com cada um aqui hoje. O Espírito Santo está falando que eu sei. É a hora de você abrir teu coração para Deus. É a hora de você falar: Deus, eu vou me humilhar. Eu vou me humilhar. Eu preciso recomeçar a partir daqui. Então eu não podia deixar de fazer hoje um apelo para você. Se você tem algo para resolver, para a partir daqui vir a bênção ou permanecer a bênção sobre ti, vem até a frente, dê um passo aqui até a frente. Quero orar por você. Venha. Eu vou fazer uma oração agora. Não tenha vergonha, queridos. A gente sempre desliga a luz aqui para que todos nós busquemos a Deus. Esse passo é muito importante para você. Quem quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Quem não puder, pode ficar em pé. Eu quero orar para que você consiga manter a bênção sobre a tua vida. Glória a Deus. Pode vir, gente. Quem mais estiver aí, vamos lá. Lembrando que nós ficamos sempre à disposição como igreja para atender quem quer que seja, receber algum conselho, orientação, tá? Pode vir, queridos, pode vir. Vamos fazer uma oração. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Vamos orar então. Queria que quem estivesse nos seus lugares estenda as mãos para frente. Se você quiser vir ainda, pode vir. Deus está falando para você vir para frente. Não tenha medo. Nós vamos orar então. Senhor Jesus, queremos te agradecer demais por tua palavra. Esse livro vivo que conta histórias de seres humanos como nós. Nenhum ali foi perfeito. Nenhum. Como nós não somos perfeitos. Somente Jesus. Ele sim. Foi o único que pisou na terra e ficou dentro das Escrituras como quem não cometeu erro algum, porque era Deus. Agora todos os outros, tanto os heróis, os vitoriosos, como aqueles que fracassaram, todos eles tiveram erros, tiveram oportunidades para acertar, tiveram ações certas, ações erradas, tiveram que se arrepender. Alguns fugiram, alguns, Senhor, se machucaram,
Mas todos aqueles que olharam para o Senhor e disseram: Deus, apesar de tudo isso, eu me humilho, eu quero mudar a minha vida. O Senhor abençoou, o Senhor mudou, o Senhor transformou, o Senhor protegeu, o Senhor prosperou. Por isso, Deus, cada um que está aqui na frente agora, Deus, buscando e se expondo ao Senhor, cada um tem aqui sua história, cada um tem um ciclo aqui a ser fechado, um ciclo a ser aberto, alguém para perdoar, alguém, Deus, para pedir perdão, algum tipo de ciclo para se abrir. O Senhor sabe o que agora acontece aqui, Deus, o Senhor sabe agora os motivos que levaram cada um a estar aqui, como também daqueles que estão nas suas cadeiras agora. Eu peço, Deus, dê humildade a eles, dê força a eles, Senhor, para que eles consigam, Pai, como Jacó conseguiu, encarar a realidade da vida e superar essa realidade, encarar o que tem que ser encarado, para que as tuas bênçãos permaneçam sobre eles. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, quero pedir para os diáconos, presbíteros, ir orando por eles aqui, faz favor, podem vir. Quem quiser vir para frente ainda pode vir, queridos, não perca essa oportunidade. É um momento de derramar a bênção, né? Pode orar por cada um aqui, que é muito importante agora, essa imposição de mãos. Pode vir. Glória a Deus, glória a Deus. Te amamos, Senhor Jesus, te adoramos, Pai, por tudo isso que aprendemos na vida de Jacó, que se transformou, Deus, depois em Israel, e hoje está aí a nação de Israel, uma das mais poderosas da terra, porque um dia Jacó se transformou em Israel. Que cada um que está aqui, Deus, voltando-se ao Senhor, se transforme pela tua presença, seja restaurado por tua presença, seja cheio do teu Espírito Santo, cheio da tua glória, Deus, cheio da tua graça. Te glorificamos, Deus. Eu sei que muitos ainda podem estar nos seus lugares que o Senhor mandou vir para cá, mas cada um vai responder de uma maneira. Alguns, ao ouvir essa palavra, podem ter endurecido o coração ainda mais, mas essa pessoa tem que se acertar contigo. Outros se quebrantam, outros recebem, outros superam o seu orgulho, as suas crises, e se voltam a ti. Aqueles que estão aqui, Deus, que já estão resolvidos com o Senhor, puros do seu coração, eu oro que eles se mantenham-se assim de pé, mantenham-se firmes e fortes, para que jamais sejam pegos por mágoas, por ódio, por atalhos que os faça se afastar de ti. Te louvamos, Deus, te adoramos, te bendizemos por mais esse tempo de palavra, no qual dizemos sim e amém, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.